Oi, quarto ano, tudo bem? Ótimo, né? Tá tudo ótimo. Está acontecendo algumas mudanças, né? A partir da semana que vem. E mudanças boas. A gente vai se ver todos os dias, aí vocês não terão que assistir aos vídeos até a segunda ordem, né? E hoje, então, nossa aula 86, dia 3 de setembro. Por gentileza, copiem a pauta no caderno e aqui na pauta eu não coloquei ciências e nem arte, porque hoje seria aula de matemática e ciências, porém eu vou fazer matemática e história, eu vou dar mais foco para isso, porque na segunda-feira, dia 7 de setembro, é um feriado e a gente vai falar um pouquinho sobre ele para vocês realizarem uma pesquisa para mim. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Porém, eu quero corrigir com vocês a atividade de ciências da página 44, atividade 1, 2 e 3, para não ficar em aberto, tá? E depois já oriento vocês para as atividades de matemática e a gente entra em história. Vamos? Ótimo. Lá em ciências, então, página 44, a gente fez atividade sobre a importância da água no nosso dia a dia. E aí tinha algumas perguntinhas assim, olha. Por que é importante que a água seja tratada antes de ser consumida? Porque se a gente tomar água diretamente do rio, a gente pode contrair alguma doença, pode fazer mal à nossa saúde. Por isso é importante ela ser filtrada. Se não for possível filtrá-la, que ela seja então fervida, né? Para que possa matar toda a impureza que ainda possa existir nessa água. Então, para nos prevenir de doenças. Numere de 1 a 5 as etapas a seguir de acordo com o caminho que a água percorre nas cidades. Então, o primeiro caminho seria: a água é captada de rios, lagos, mananciais e poços artesianos, que é quando a água é retirada do rio, ou de outras situações, como eu falei. Número 2. A água é purificada na estação de tratamento de água. Então, a água é encaminhada para essa estação de tratamento e lá ela passa por vários processos de purificação. 3. A água limpa sai da estação de tratamento de água e é distribuída para a população. Então, ela saiu dessa estação de tratamento e fica num reservatório que possa ser as caixas d'água que temos aí próximos a alguns bairros para poder ser distribuída a toda a população. Número 4. Depois de utilizada, a água é descartada no esgoto, que é encaminhada à estação de tratamento de esgoto. Essa água volta para o rio imediatamente? Não, ela é encaminhada então para a estação de tratamento de esgotos, as ETEs. Por quê? Precisa se retirar todo o poluente grosso dessa água para que ela possa ser enviada novamente para os rios. E 5. Depois de tratada, a água limpa retorna para os rios. E aí esse processo novamente, assim como o ciclo da água no nosso dia a dia também acontece. Então ficou 4, 1, 5, 2 e 3. Correto? Apresente uma justificativa para esta frase. Não existe vida sem água. Coloca aí nos comentários para a gente poder analisar depois juntos, como a gente fez na atividade de português. Responda a sua questão aí nos comentários. Ok? Ótimo! Vamos lá para matemática. No livro de reforço, então, parece bastante, mas eu vou passar tudo isso para a gente não parar o conteúdo de frações. A gente dá continuidade corrigindo ele, porque a gente vai dar uma pausa no livro agora. Aí, só para concluir essa questão das frações, tá? Abre aí o seu livro na página 114, livro de reforço. Tem bastante atividade sobre frações aqui e a gente vai trabalhar nesse fim de semana prolongado, né? Por conta da sexta-feira não ter aula e da segunda-feira ser feriado. Aí a gente retoma com correção e reforço do conteúdo nas próximas semanas, tá?
Número 1, observe as figuras. Então, tem 3 figuras divididas igualmente, porém de formas diferentes. Então, nós temos um retângulo, um triângulo e um círculo. Em cada uma delas, a metade da figura está colorida. Se você observar, é exatamente a metade. Então, olha, analisa. Olha a fração, olha a ilustração e olha a fração escrita. 1/2, 1/2, 1/2. Nessa fração, o número 2 é o denominador, que é o número que fica embaixo da fração. E indica a quantidade de partes dessa figura. O número 1 é o numerador, que fica em cima e representa, indica, então, a parte pintada da figura. Isso vocês já estão craques, estão bem compreendidos, certo? Vocês vão realizar, então, para mim, as atividades de A, B, C e D, tá? Analisando as imagens e escrevendo a fração e descrevendo para mim quem é o numerador e quem é o denominador. Na 115, vocês vão analisar essa caixinha com os bombons aí, né? Dá até vontade de comer. Ai, que vontade de ir a uma festa de aniversário para comer beijinho, brigadeiro, muito bom, né? Vocês vão analisar, ela já está marcando aí a divisão dessa caixinha. Olha, as linhas coloridas dividem o total de doces da caixinha em 3 partes iguais. Complete as frases corretamente. Em cada parte há quantos doces? Então, prestem atenção e respondam as perguntas A, B e C. Qual é a fração que representa um doce? Então, se eu pegar um doce dessa caixinha, quanto eu comi da fração toda? Pensa e escreva a fração. Quero ver se você consegue. 3. Em cada figura, pinte a fração indicada. Então, já está indicando, já tem a figura ilustrada. Eu só quero que você pinte a quantidade correspondente. Lembrando que a parte pintada está em cima e a parte total está embaixo, no denominador. 4. Em cada uma das figuras, pinte a parte equivalente a 2/3. O que é a parte equivalente? Lembra aquela atividade que vocês fizeram? Das figuras que estavam todas pintadinhas de amarelo, e aí vocês falavam assim, mas o que é para ser feito? Eu falei, é só para analisar. Por quê? Porque aí todo mundo chegou à conclusão de que estava dividida em partes diferentes, porém correspondiam à mesma quantidade. É isso que vocês vão transformar a atividade 4. Está dividido em partes diferentes, mas vai ter que ser colorida a mesma quantidade. Analisem as figuras e façam um X. Se tiver dúvida, me liga que eu vou tirar a sua dúvida, tá? Não pinta sem ter certeza. Respondam as perguntinhas aí também. 5. Escreva com palavras as frações. 6. Efetue as adições. Então, vocês vão fazer soma. Lembrando que a gente soma os numeradores e repete os denominadores. Subtrai as frações. Mesmo processo, só que vai tirar. Subtrai os numeradores e repete os denominadores. Represente em forma de fração. Aí eu quero que você faça número. Se lá na atividade 5 você escreveu como se lê, aqui eu quero que você me mostre como que faz em número. 1/4. Como é que é o número? Tananã, barra, tananã. Veja o bolo que Maria fez na atividade 9. Em quantas fatias o bolo foi dividido? Então, observe esse delicioso bolo e responda as perguntas que a Maria precisa saber, tá? Na página 118, tem a continuação da atividade do bolo e depois a atividade 10. Usando uma cor diferente para cada fração, represente a adição indicada ao lado da figura. Então, olha só, eu tenho 3/8 mais 5/8. Eu quero que vocês pintem com um lápis de cor diferente. 3/8 e 5/8. Consegue? Vai dar um total de 1/2. 11. Escreva a fração correspondente. Agora vai aumentar um pouquinho porque é aquela decimal. Que quando é com 10 é décimos, com 100 centésimos, com 1000 milésimos. Isso vocês vão tirar de letra. E por fim, atividade 12. Em cada item, temos que completar o inteiro. Como que a gente completa o inteiro? Somando. Então, se eu tenho 2/9, eu preciso de mais quanto para ter o inteiro?
Para ter o inteiro, eu preciso de numerador e o denominador igual. Eu sei que o meu denominador é 9, então eu vou ter que ter 9 no meu numerador também. Então, para ter 9 nonos, eu preciso de mais quanto? Essa ficou fácil, né? E última, escreva 2 adições cujo resultado seja um inteiro. Então, vocês fizeram atividade no livro também relacionada a isso, vai ficar fácil se você der uma olhada lá em caso de dúvida, tá bom? Feitas essas atividades, vocês me mandem fotos, mas a gente vai corrigindo durante as aulas no Meet agora, tá? E a gente vai trabalhando mais, tirando dúvida, porque a gente vai fazer o conteúdo até aqui e revisar tudo que a gente já aprendeu essas próximas semanas que vamos nos encontrar. Agora, quarto ano, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre história. Bom, desde o início da unidade, a gente tem visto que chegaram algumas navegações do nosso país, tomaram posse, dominaram, né? E passou por um período aí muito longo em que o Brasil foi colônia de Portugal. Mas houve um fato, em 7 de setembro, o ano você vai descobrir para mim, ou você vai conseguir enxergar durante essa aula, um acontecimento histórico que ficou marcado para o resto das nossas vidas. Então, todos os anos, nessa data, a lembrança é desse acontecimento. E vocês vão realizar para mim uma pesquisa em papel almaço. Dessa aqui, ó, igual a que a Júlia fez a atividade da lenda dela e ela me entregou. Vocês vão fazer em papel almaço e vão fazer uma capa em folha de sulfite. Não fica grudando muito aí com grampo não, que senão machuca a gente e vocês não estão grudando um boi, então vamos economizar. 1 ou 2 já é suficiente, tá bom? A capa que eu quero bem bonita. As cores que representam a independência do Brasil são verde e amarelo, porque são as cores que representam o nosso país. Durante toda essa semana, do dia 7 ao dia 11, ou seja, do dia 8 ao dia 11, se estivéssemos em sala de aula, nós faríamos uma marca no caderno de pauta, assim. Com a régua na diagonal de verde e amarelo. Pode ser a canetinha, a lápis de cor, o que você tem aí. Por quê? Para recordar todas as vezes que a gente abrir esse caderno aí, que refere-se à Semana da Pátria. Então, façam isso durante os próximos dias, do dia 8 ao dia 11, no seu caderno de pauta, tá bom? Sempre assim, na diagonal, verde e amarelo. 2 tracinhos. E a capa eu quero assim também. Pode ser na diagonal? Pode. Professora, posso fazer uma borda? Pode. Mas eu quero que vocês façam uma capa bem bonita e ilustrada por vocês, com essas marcas em verde e amarelo, para representar e para terem menção a nossa independência, tá bom? Só abrindo aqui uma explicação rápida. A Ju escreveu aqui em cima, olha, não usa esse espaço para escrever, tá bom? A gente começa dentro da primeira linha. Então, você vai colocar o nome da escola, o seu nome, a data, vai pular uma linha, vai escrever o título da sua pesquisa e vai começar a escrever a sua pesquisa. Se precisar, você vira a folha e continua do lado de dentro. Ah, acabou minha folha, eu preciso de mais. Aí você vem e escreve do outro lado aqui. Não corta o papel ao maço. Se a pesquisa foi curtinha, como foi o caso da Júlia, entrega do jeito que tá. O papel ao maço não pode ser cortado, tá? Eu tô dando essas orientações porque eu vejo que vocês me entregam atividades com papel ao maço de forma incorreta. Então, eu tô ensinando vocês a utilizar corretamente essa folha, tá bom? Evitem de chegar bem no cantinho, deixa um espacinho bem folgado para você continuar escrevendo. Não se esqueça de fazer parágrafo, letra maiúscula, ok? Não precisa pular linha de um parágrafo para outro, porque não é um poema,
tá? Só pula a linha da distância do título para a produção do texto. Deu para entender, né? Aí, então, em 7 de setembro, um homem muito importante, ele era príncipe ainda, né? Príncipe regente do nosso Brasil. E ele tinha que voltar para o seu país de origem, que era o que mesmo? Portugal. E aí, algumas pessoas começaram a pressioná-lo, né? Para fazer alguma coisa para que o Brasil não fosse mais dependente do seu país. Eles queriam que essa pessoa proclamasse a independência, gritasse, fizesse algo que mostrasse que o Brasil não precisava mais depender de Portugal. E aí eu não vou contar toda a história, porque é vocês que vão escrever essa pesquisa para mim. Mas eu vou dar algumas dicas aí, algumas orientações e algumas curiosidades. O documento assinado para essa independência acontecer foi realizado pela dona Leopoldina, que era a esposa desse homem tão importante. Olha só, uma mulher assinou o documento. Por quê? Porque ele já não estava mais aqui. Ele já tinha viajado para São Paulo para resolver os problemas ali para poder voltar para Portugal. Então foi ela quem assinou. Ela assinou por quê? Ela foi nomeada chefe do Estado e a princesa regente do Brasil. Então, ela tinha um cargo para que pudesse realizar essa assinatura do decreto de independência. Outra curiosidade é que, durante a estadia de Dom João VI aqui no Brasil, muitas coisas boas começaram a acontecer, como abertura de portos, abertura de oportunidades culturais. Mas, mesmo assim, as pessoas não estavam conformadas em pertencer à colônia portuguesa. Eles queriam ter direito a viver do jeito e a maneira deles. E aí, esse homem importante que proclamou a independência, ele fez uma proclamação antes, que ficou conhecida como o Dia do Fico. O que quer dizer esse o Dia do Fico? Vocês vão descobrir para mim, tá? Outra coisa que eu quero saber. Que tipo de comemoração hoje é realizada para fazer menção a essa data? O que causou a independência? Tudo isso você coloca aí dentro da sua pesquisa. Esse homem tão importante, ele fez uma canção para proclamar essa independência. Eu vou colocar ela para vocês ouvirem, que se chama O Hino da Independência do Brasil. Foi ele quem escreveu. E o grito tão importante que ele deu foi às margens do Riacho Ipiranga, como a gente consegue observar no hino nacional brasileiro. Ele fez um grito de independência ou morte. A Turma da Mônica vai mostrar um pedacinho do que aconteceu aí. Acompanha comigo. Muita coisa estava acontecendo no Brasil, mas, por enquanto, no Riacho Ipiranga, eu não vou me molhar! Dá um jeito! Ploc! A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformaram-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços, folas, soldados. Nossas legislações estão ocultadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será... Puxa, por que numa aula importante dessas não tem alguém aqui para pintar um quadro? Independência ou morte? Morte? Tá, eu fico quieta. Todo o grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte? Sentindo-se inspirados pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. No dia 18 de setembro, são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil
com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação em 1º de dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente, o Brasil era um país livre. Um dia isso virá república. Quieto, Deodoro! Viram que bacana? Quanta coisa legal, né? Então, vocês vão fazer essa pesquisa em menção, entregar para mim no dia 8, porque daí nas próximas aulas a gente expõe lá na escola, porque estaremos lá. E aí todo mundo consegue visualizar aí a sua pesquisa. Para a aula de arte, eu quero que você elabore a bandeira mais bonita que você conseguir em uma folha de sulfite e envia para a escola também, tá? Então, você vai pegar uma folha de sulfite, não tem folha de sulfite? Tira a folha do caderno, corta aquela bordinha que fica e seja criativo e elabore uma bandeira para mim. Você consegue? Com papel amassado, com tinta guache, com apara de lápis, com papel picado, com artesanato, com um pedacinho de tecido. Caprichem e enviem para mim a bandeira ilustrada, bem bonita, porque eu vou fazer um voto para escolher a bandeira mais criativa, tá bom? E quem sabe vocês ganham uma premiação por conta disso, tá? Pessoal, a aula de hoje é só. Façam a atividade com carinho, façam a pesquisa com capricho, façam com bastante carinho e eu espero vocês na terça-feira. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!